Olá pessoal, que bom poder estar aqui novamente em mais um programa que falamos de algo tão importante, né? A nossa mente. E por isso eu convido você. Vamos pensar? E hoje novamente eu estou aqui, né, com a Bia Gonçalves, terapeuta, para me ajudar aí com algumas reflexões que vamos fazer. E aí, Bia, tudo bem de novo? Tudo bem, e você, Paulo? Como é que você está? Joia, que legal. Feliz aqui por estar de novo aqui na emissora. E vamos abordar aqui várias perguntas, né, que fizeram pra gente aqui e a gente vai responder. Nossa, é isso mesmo, né? Por isso que eu queria focar em uma coisa aqui antes da gente começar. Se você quer mandar suas perguntas, suas dúvidas ou o que você quiser a respeito das coisas que nós falamos aqui no Vamos Pensar, vá até as redes da MD TV e você consegue deixar suas perguntas no YouTube, ou você pode também fazer em qualquer outro lugar onde você assistir o programa. Aí você vai lá, comenta, olha, ter essa dúvida, vi vocês falando sobre isso, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, qualquer outra coisa que você despertou um interesse ou dúvida a respeito disso, tá? E por isso que eu chamei a Bia aqui hoje pra gente ler comentários, né? E na verdade a gente pegou alguns específicos de vocês aí do outro lado da telinha que comentam, né? Que bom ter bastante comentário, né, Bia? O que você acha das pessoas comentando? Sim, a gente vai também debater, né? Porque nós dois aqui somos psicanalistas, né? Então também você pode estar respondendo, porque duas cabeças pensa mais que uma, né? Legal. É isso mesmo que a gente vai fazer. É bom porque fica aquela discussão saudável, porque às vezes a gente precisa mostrar outros pontos de vista, né? Mesmo que a gente está na mesma linha, e isso é legal para quem está do outro lado lá ouvindo, né? Não fica uma pessoa falando, fica as pessoas conversando aqui juntos e acho que é muito mais pertinente. Então vamos lá, Bia. Eu estava até olhando aqui um primeiro comentário que a gente separou, né? Chama do canal Luz, que comentou no YouTube, tá? Ele disse assim, ó, fala mais sobre a depressão. Aí eu falei, poxa, a depressão, né? Que é já quase o mais extremo que se pode ter de um problema emocional. Pô, depressão, lógico, dali para frente é uma decadência muito grande caso não tratado. E talvez essa pessoa deve ter visto alguma coisa que a gente falou aqui já, ansiedade, baixa autoestima, e falou para falar mais da depressão. Eu acredito que a depressão, como falam, música, um monte de lugar, é o mal do século mesmo, porque as pessoas não conseguem tratar e ela pode evoluir. Então por isso que o trabalho como o nosso aqui é importante, vamos pensar, para as pessoas não chegar até a depressão, ou se identificar que já está num momento assim, poxa, procura ajuda correndo. Mas o que você acha que a gente pode falar mais da depressão para quem quer saber, Bia? Então, depressão todo mundo já sabe, né? É o mal do século. E muitas pessoas, elas desconhecem, tá? Porque a depressão, ela tem um estereótipo, né? Qual é o estereótipo? O estereótipo da depressão, né? Aquela característica que todo mundo acha que tem. Ah, a pessoa está muito... Ela fica triste, ela não dorme o dia inteiro, fica deitada na cama, não tem força para levantar, nem toma banho, não se arruma. Tá, esses são sim sinais de depressão. Mas o que muita gente não sabe é que a depressão, às vezes, ela não expressa de forma explícita. A pessoa, às vezes, tem depressão, mas ela vai dando outros tipos de sinais. Né? Ela tem outros tipos de comportamento também, né? Vou até citar aqui, né? Às vezes ela não aparenta que ela está deprimida, mas ela pode, às vezes, estar com depressão. Um dos sinais pode ser exaustão. Ela reclama muito que ela está muito exausta, que ela está muito cansada, né? Outra característica que pode também apresentar pode ser que ela já esteja com uma depressão, seria a irritabilidade. A pessoa é muito irritada, a pessoa fica violenta, fica agressiva, né? Isso também é uma característica, pode ser uma característica, a pessoa esteja já num processo de depressão. Às vezes também a pessoa, ela aparenta ter um temperamento muito difícil, né? Sabe aquelas pessoas que é difícil de lidar? Pois às vezes isso pode ser um sinal de depressão também, né? Outra coisa importante, isolamento. A pessoa se isola, não quer conversar com ninguém, daí você acha que a pessoa ela é antissocial, não gosta de gente, é antipática, mas às vezes pode ser um sinal de depressão. Ela está depressiva, ela não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém. Por isso que muitas pessoas externamente, né, não conseguem às vezes identificar, só vê que ela está com algum problema e às vezes fala, é com ela, ou ela é assim mesmo. Tá vendo a importância de conscientizar as pessoas que vivem em torno de outras pessoas? Prestar atenção no filho,
numa filha, num pai, numa mãe, que às vezes pode estar acontecendo algo ali que a gente só vê, acha que é alguma coisa, como você disse, é alguma coisa com ela, é alguma birra, não, mas ela pode estar com alguma coisa interna. Julgamento também, às vezes você julga e você não sabe o que a pessoa ela está realmente sentindo. Ela também às vezes não aceita a ajuda de ninguém, daí você já taxa ela como uma pessoa orgulhosa. Mas às vezes não é, às vezes ela está num estado de depressão mesmo, que ela não quer a ajuda de ninguém. E o interessante, quer dizer, não é interessante, né? Mas assim, a pessoa não quer falar que às vezes ela tem pensamentos suicidas. E ela não tem coragem de falar isso para ninguém, muito menos para uma pessoa desconhecida, como, por exemplo, um terapeuta, um psicólogo, um psiquiatra. Então, por isso, dificulta mais ainda ela buscar tratamento, buscar ajuda com alguém profissional, alguém da área da saúde mental. Porque ela não quer falar, ela tem vergonha de falar que ela está sentindo essas coisas, que às vezes passa na cabeça dela tirar a própria vida, ou outras coisas negativas, né, que a pessoa sente. Muita gente acha que depressão é frescura, é fraqueza, é sinal de fraqueza. Então, imagina, eu vou falar que eu estou triste, que eu estou exausta, que eu estou deprimida, que eu não tenho vontade mais de me cuidar, de me arrumar. Isso é frescura, então não vai atrás de um tratamento, por exemplo. Não tem coragem de falar. Acho que vai demonstrar fraqueza. Né? Então, isso também é um dos sinais. Né? E o que é triste, né, Paula, é que no Brasil, o quarto motivo de número de mortes que acontece no Brasil, o quarto é o suicídio. Então, é bastante pessoas que sofrem desse mal e que chega no nível mais extremo, né? Que daí já não tem mais o que fazer, não tem mais solução. Né? Então, também a pessoa se sente desanimada, a pessoa também dificuldade de dormir, pode ser sinal de depressão. Isso pode estar acontecendo com muita gente que está ouvindo a gente aqui. Sim, perda ou ganho excessivo de peso. Às vezes a pessoa tem aquele emagrecimento repentino sem nenhuma causa aparente específica. Às vezes, eu estou treinando, né? Sei lá, estou fazendo uma dieta restritiva, né? Não estava acostumado a fazer atividade física, tudo bem. Mas às vezes é repentino, a pessoa emagrece e não sabe por quê. Porque às vezes ela está afeta o apetite dela. Pessoas depressivas não têm mais vontade às vezes, de comer. Ou o oposto. Às vezes a pessoa tem vontade de comer em excesso. Ela começa a ter uma certa compulsão, principalmente por algum determinado tipo de alimento. Né? Geralmente aqueles que dá aquela sensação compensatória no cérebro, né? Com bastante açúcar, bastante gordura, né? Mas é aquela coisa excessiva mesmo. Quando eu falo de compulsão, não é porque é gostoso comer, todo mundo gosta de comer um McDonald's, um doce, um chocolate, mas é quando a pessoa entra numa compulsão exacerbada mesmo, ela come quantidades absurdas e todo dia, né? Como se fosse para compensar aquele vazio, aquele buraco emocional que ela está sentindo. E às vezes ela nem sabe que é depressão. Né? Então, são sinais que a gente precisa prestar atenção. Né? E essa é mais ou menos esse aí um dos sinais que pode ser que a pessoa esteja com depressão. Então, é bom prestar bastante atenção. E se você estiver sentindo alguma dessas coisas, procure ajuda de algum profissional da área da saúde, da sua confiança. Né? Não deixa achando que é normal, porque pode ser que não seja nada, né? É só você resolver algum problema ali, excesso de trabalho, alguma coisa, alguma rotina da sua vida, do seu cotidiano que você precisa mudar, né? Mas é importante não achar que é normal. Procure um especialista da saúde mental, converse com o seu médico de confiança, alguém que possa te dar um norte, né? Sim, e foi interessante, você falou vários motivos aí que pode levar à depressão, então a gente tem que tomar cuidado, quando alguém tiver com algum, aparentemente, sinais, né, com algum sinal. Alguns sinais que às vezes não são classificados como depressão. Né, que sai um pouco daquele estereótipo de depressão, entendeu? E esses sinais, por exemplo, as pessoas podem apresentar
E as pessoas que estão em volta, novamente, né, até tocando nesse assunto, às vezes as pessoas não dão atenção para quem está com esses sinais. Por isso que é perigoso. Geralmente o que a gente fala, pô, melhora essa cara aí, pô, para de ficar assim. Mas calma aí, você não resolve uma pessoa que às vezes pode estar com graus de depressão. Julga, né? Às vezes julga. Isso eu acho que é a coisa que mais acontece, as pessoas ficarem julgando. Tem que ter um pouco de observação. É importante. Então, essa pessoa que comentou aí perguntando, né, falamos um pouco mais da depressão, e se você está sentindo algo parecido com os sinais, né, que a terapeuta Bia acabou de destacar aqui, procure ajuda no profissional. Até já ia pedir para você, Bia, falar suas redes sociais para o pessoal te procurar, preciso de uma terapeuta. Eu sou, o meu Instagram é Bia_psicanalista, tá? Então vocês podem ir lá, ver, conhecer um pouco da minha página e do Instagram. E caso vocês queiram marcar uma consulta, vocês podem entrar em contato no meu WhatsApp, que é 19998724001. Legal. Eu posso daí dar mais informações a respeito de como funciona, valores e tudo mais. Não hesite em procurar caso esteja precisando mesmo, né? Aí tem um outro comentário, né, como a gente está fazendo essa leitura de alguns comentários, que também deixaram no YouTube, né, o canal 0679, né, às vezes não tem o nome, tem só o usuário. Qual a diferença entre o psicólogo e o psicanalista? Eu já até trouxe aqui para o Vamos Pensar a respeito disso, já falei um pouco sobre isso. Mas é legal porque as pessoas costumam olhar, a gente falar a respeito, pô, emocionalmente, aí lembra do psicólogo, uma forma de alguém que a gente lembra quando trabalha com mente, alguma coisa assim. Né? Pode começar, Bia, o que você acha a diferença do psicólogo e do psicanalista? Tá. Pra gente debater. O psicólogo, ele é um profissional que estuda a ciência, que estudou, né, a ciência do comportamento humano. Então, ele trabalha com o comportamento humano. Já o psicanalista, ele usa técnicas que foram elaboradas e foram criadas por um médico psiquiatra chamado Sigmund Freud, tá? E Sigmund Freud, ele criou a psicanálise, ele é o pai da psicanálise e ele fez estudos a respeito do inconsciente humano, né, por meio das emoções. Então, muitas pessoas falam, né? Mas a psicanálise é uma pseudociência, né? Sim, a psicanálise é uma pseudociência. Mas as pessoas, às vezes, elas não entendem que a pseudociência não é sinônimo de invalidação ou mentira, né? Tanto é que o Conselho Nacional de Psicologia aprova e reconhece a psicanálise, né? Então, a psicanálise, ela estuda o inconsciente humano. Né, o que tem lá dentro da nossa mente, né, como se fosse a nossa mente fosse um iceberg, entendeu? E a ponta do iceberg é uma pontinha bem menor que fica para fora da água. Ela é muito maior abaixo da água. Então esse é o nosso inconsciente. Né? O nosso inconsciente só ele aparece, uma coisa pequena, mínima, e o nosso consciente, ele rege o nosso comportamento inconscientemente, sem a gente perceber. Sabe aqueles quadros de Leonardo da Vinci, aqueles quadros que tem assim de frente tem as figuras, né? Aquela imagem que é a principal, né? A que chama primeiramente a atenção, mas assim, de trás, alguns quadros tem umas outras coisas de fundo, que passam outras, umas coisas às vezes até meio enigmáticas. Às vezes você nem percebe no primeiro momento, né? Você não percebe no primeiro momento, mas você vai perceber depois. Pois a nosso inconsciente é mais ou menos isso. Tem que olhar bem com calma e com atenção para que possa ver. É o nosso pano de fundo, os nossos desejos mais profundos, as nossas emoções mais lá dentro, nas assim profundas, né, que às vezes estão regendo o nosso comportamento sem a gente perceber. E eles usam exatamente essa técnica também, filmes, marketing, né, para que você veja aquela imagem e capte o que exatamente ela quer que você faça, ou ela quer que você consuma, entendeu? De uma forma assim
inconsciente, para que você seja como se fosse um piloto automático, sem perceber, você já está lá sendo influenciado por aquilo. Entendeu? Por exemplo, essas mensagens subliminares, muitas vezes você não entende conscientemente, logo de cara, você não entende, mas o inconsciente captou. Entendeu? Então, Freud, ele estuda e trabalhava o inconsciente humano. Então Freud criou então a psicanálise a ponto de ser uma leitura desse pano de fundo de uma pessoa, com as técnicas psicanalíticas. Sim, e o inconsciente, ele rege as nossas emoções. Né? Então, por isso que quando você faz psicanálise, você faz análise, ele não vai trabalhar, não é exatamente o comportamento, você tem que mudar isso, você tem que mudar aquilo. Ele vai trabalhar o motivo pelo qual você tem aquele comportamento. Por exemplo, eu sou alcoólatra, eu bebo demais. Né? Então, ele vai podar você. Não, você não pode beber, faz isso, faz aquilo, tem essa rotina. Né? Não, o psicanalista, ele vai a fundo, ele é uma ferramenta a mais. Entendeu? Tanto é que não tem problema nenhum o paciente, se ele quiser ir num psiquiatra, um psicólogo, um psicanalista, ele pode ir. Né? Tanto é que também tem psicólogos que depois vão fazer a teoria, supervisão e análise para também serem psicanalistas. Entendeu? Porque a psicanálise é totalmente diferente da psicologia. Então, é estranho. Muitas vezes as pessoas elas têm um preconceito contra a psicanálise, né? Às vezes você vê até pessoas da área da saúde, né, com preconceito com a psicanálise, sendo que a psicanálise é mais uma ferramenta para você trabalhar, né? Muitas vezes, né, às vezes o que acontece, né? Eu falo por mim, a minha experiência, né? A receita do bolo pronta não dá certo para todo mundo. Muitas vezes você precisa buscar algo alternativo. E para mim, eu anos e anos e anos, né, sendo tratada e procurando ajuda na área convencional, né, na área tradicional. E nada dava certo, não tinha uma melhora. Pelo contrário, eu tive uma piora muito grande, né, de alguns problemas de saúde que eu tinha, tanto emocionais como psicológicos. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo, e foi por meio da psicanálise que tudo mudou. Eu comecei a entender o que estava acontecendo comigo, eu comecei a entender muita coisa da história da minha vida, que eu não sabia, nem sequer sabia que existia, que tinha existência daquilo. E melhorou bastante, porque daí eu pude perceber e pude mudar. Né? Eu sabia já qual que era a raiz do problema, né? E fez toda a diferença para mim. Então, tipo assim, o que eu falo para vocês, né? Vocês estão com problemas, já às vezes está há anos fazendo terapia, né? No modo convencional, né? Busque ajuda, busque novas alternativas, pesquise, né? Garimpe, vá a fundo, procure mesmo saber. Né? Às vezes a receita do bolo pronta não é para você, não está dando certo para você. Às vezes você precisa buscar algo mesmo alternativo, que vai ser a solução para o seu problema, que vai te ajudar, que vai fazer você evoluir e sair daquele círculo vicioso de anos e anos e anos fazendo terapia, tomando remédios e nada melhora, pelo contrário, você fica só dependente, né? É legal que você falou, você deu até o seu exemplo, né, que você procurou algumas alternativas, a ponto de ver que a psicanálise foi um momento ali que você encontrou algo para ajudar. Por isso que é legal, a gente tem que focar sempre para as pessoas o seguinte, que a psicanálise, ela pode te ajudar a buscar ferramentas internas, naquela parte do iceberg lá escondido que você disse, porque pode ter ferramentas internas, que pode te ajudar nos problemas que você está enfrentando, e às vezes você nem sabe que tem essa força. Então, essa é a importância da psicanálise. Foi bem descrito por você. A psicanálise, na verdade, a gente tem que entender o seguinte. Ela tem vários mitos, mas muita gente foi ajudada pela psicanálise nesse planeta já. Com certeza. Todo profissional, não importa se é da área convencional ou da área alternativa, a gente precisa garimpar muito. Né? Às vezes não é que nem que o profissional seja ruim, é que às vezes não teve aquela transferência, né? Você não teve aquela coisa assim,
Ou seja, vamos falar a verdade, você não foi com a cara do profissional. Às vezes o profissional até é bom, mas você não teve aquela ligação, aquela coisa que a gente... Como que a gente fala para explicar? É transferência, né? A psicanálise fala de transferência. Paciente, terapeuta, né? Aquela coisa assim que você sente uma espécie de não vou dizer afetividade, mas que o profissional ele tem interesse em te ajudar e você se sente à vontade em se abrir. Ele não vai te julgar, porque muitas vezes eu já fui em vários profissionais da área da saúde e eu olhava para aquela pessoa ali, eu sentia que ela estava me julgando, né? Então assim, você tem que ir num profissional que ele não vai te julgar, ele vai te ouvir. Sim, ele vai às vezes abrir tua visão para muita coisa, né? Às vezes ele vai precisar, né, te dar uns toques, uns insights ali que às vezes vai te incomodar. É óbvio, isso aí faz parte. Mas assim, você não vai se sentir intimidada a ponto de querer de assim, nossa, sabe assim, aquela repulsa, assim, aquela pessoa me odeia. Eu não tenho coragem de falar nada para ela, sabe? Você vai se abrir. É isso que é a transferência. Você tem capacidade, vontade de se abrir com ela. Entendeu? Porque você sabe que ela vai te escutar sem julgamentos. Sim, essa transferência é importante, é aquela sintonia, né, que o paciente... Sintonia, isso, a palavra perfeita. Que tem entre o paciente e o terapeuta, né, e se acontece algo contrário, que a sintonia não corre bem, que é a famosa contratransferência, né, que é o nome interessante para quando isso não dá certo. Então, eu falei, você tem que garimpar bastante. Às vezes você não vai achar na primeira, nem na segunda, nem na terceira. Você tem que pesquisar também, porque tem vários métodos, né, várias áreas, né, várias terapias alternativas, além da psicanálise, né? Então, o importante é você encontrar algo que faz... como é que fala? Você vê assim... eu tô vendo, eu sinto que faz sentido para mim. Entendeu? Se faz sentido para você, vá em frente. Às vezes o que está dentro de você, o que você sente, é o sinal para que você... é esse caminho aqui. Não existe nenhuma pessoa nessa vida que sabe o que é melhor para você do que você mesmo. É o que muitas vezes é que a gente não sabe se escutar. Isso ajudaria muita gente, né, a decidir coisas. A psicanálise ajuda a gente a aprender a se escutar. A cura pela fala, né? Super interessante, sim, né? Mas legal, essas considerações que você deixou foi muito legal, Bia, porque acho que quem comentou aqui pra gente qual a diferença entre psicólogo e psicanalista, a gente foi até mais a fundo, né? Sim. A gente falou um pouquinho mais, então acho que ficou claro, né, para quem perguntou. A gente pode fazer um programa a respeito de o que é psiquiatria, psicologia e psicanálise, né? Teve um episódio aqui, né, do programa, né, que eu cheguei a falar a respeito disso, foi pergunta também. E é legal porque isso aí as pessoas... Eu vejo um comentário desse como interesse das pessoas em querer saber. Eu não sei se é psicólogo ou psicanalista, mas eu preciso saber sobre isso. Então já é um motivo ou um passo para alguém procurar uma ajuda. Entendi agora, foi explicado. Ouvi a Bia falar no programa, ela me explicou sobre psicólogo e psicanalista. Então agora eu vou procurar a direção certa, né? E lembrando, não sei como escolher um profissional. Pede referência, você consegue ver alguns materiais, mas na dúvida, poxa, só procure, né? Aí você vai... Eu não queria nem falar a palavra garimpar um profissional, porque ninguém quer estar falando que você vai ter que passar por 20 profissionais até achar o ideal. Mas às vezes tem essas dicas que a Bia deixou aqui, pode ver, né? Hoje em dia você consegue saber sobre as pessoas a respeito do que ela fala, a linha que ela segue de tratamento, né? Fica mais fácil, né, se essa pessoa procurar por ela mesma alguns indícios, por exemplo, em rede social, né? Acho que fica legal. Mas acho que ficou muito bem respondido aqui. Eu estava vendo outro comentário aqui, Bia, para a gente responder, da Docimara Antunes. Foi até bem pesado, né? Nem foi uma pergunta, mas eu falei, poxa, a gente precisa levar para o programa. Olha só, tem um problema emocional, baixa autoestima. Nem foi uma pergunta, ela deixou uma afirmação. O que será que a gente pode falar para alguém como a Docimara Antunes, que comentou que tem problema emocional e baixa autoestima? Olha, Docimara, o que eu tenho para falar para você é que você não está sozinha nessa. Hoje em dia tem muitas pessoas, eu acho que quase todo mundo
tem algum nível de problema emocional ou de baixa autoestima, né? Eu não sei qual motivo, pode ser por vários motivos. Eu não sei o que você passa, eu não sei qual é a sua história, eu não sei, mas assim, procure ajuda, tá? Você pode procurar um profissional da área da saúde mental, né? Você pode também procurar profissionais que falam também nas redes sociais, né, no YouTube, que tem vídeos que falam a respeito sobre esse assunto, pode te ajudar. Você pode fazer como se diz assim, né, uma autoterapia, né? Você mesmo procurar ajuda na internet, pela internet, porque tem muitos profissionais que falam, que dão dicas, como que você pode fazer, o que está acontecendo com você, quais são as situações que fazem você piorar, né, a sua autoestima, o seu emocional, o que está acontecendo, né? Então, busque conhecimento. Hoje a gente é muito agraciado com a internet. Eu acredito que a internet ela ajudou muito, né? Você tem acesso à informação, né? Você pode buscar coisas, você pode buscar vídeos de pessoas que às vezes vão relatar seus problemas, suas experiências, e profissionais também falando a respeito, né? Tem canal de psicólogos, canal de psiquiatras, de psicanalistas, de outras terapias alternativas que podem te ajudar. Então, busque ajuda, né? Se você não tem, às vezes, condições para pagar, no momento, uma terapia, né? Busque ajuda na internet, que você pode encontrar pessoas que vão, no primeira instância, te dar algumas dicas para que você possa começar o seu processo de cura. Dicas bem importantes, né? Até porque a pessoa aqui que identificou, né, tem um problema emocional e baixa autoestima. É complicado, porque, querendo ou não, ela já identificou indícios. A gente não sabe se ela foi procurar uma terapia ou quem falou isso para ela, sim, como ela procurou essa identificação. Mas o importante é, se você está fazendo terapia, continue, né? Se você comentou, mas se você só identificou isso por si próprio, então procura também ajuda. Então, acho que as duas formas, continue na ajuda se você tiver e procure se você não estiver tendo essa ajuda profissional. Eu estava vendo outro comentário aqui também, Bia, José Neto Ferrari, né? Tem pastor e padre, provavelmente aqui ele está comentando sobre aquele programa que você até veio aqui com a gente falar de abuso religioso. Sim, né? Então, só dando essa introdução, porque acho que vai vir a calhar com o que ele disse. Ó. Tem pastor e padre que são duvidosos na conduta. Entendo muito o que foi falado nesse programa, acho que se referindo ao abuso religioso. Faz uma parte 2, né? Já pedindo para fazer uma parte 2. Mas aqui o que destacou, Bia, até o que eu queria começar falando, é que tem pastor e padre que são duvidosos na conduta. É complicado a gente falar de religião ou de líderes religiosos, mas uma coisa que a gente pode falar sem errar é que pode sim, na verdade, eu até acredito que exista, não sei o número disso, mas pessoas que servem nesses cargos eclesiásticos que vão querer dar conselhos como se fosse um profissional da saúde. Olha, acho que você deveria fazer isso e isso. Às vezes ela está com problema de depressão, ansiedade, nem identificar, talvez saiba. Não estou falando todos os líderes religiosos. Vai que um líder religioso, que é um psicólogo, um psicanalista, ao mesmo tempo está ouvindo a gente, mas é aqueles que não têm sua formação. Acho que ele quis dizer isso, né? O que você acha de alguém que comentou isso, Bia, que tem líderes duvidosos nas suas condutas, falando em igrejas? Então, a parte 2, a gente pode falar muito a respeito sobre dissonância cognitiva, o que como é que é o processo. Já é um assunto, então, para a gente trazer na segunda parte. Técnicas de controle mental. É bem extenso, né? O processo, né, também de luto, quando você é muito fiel, né, a determinada crença, a determinada religião, e você descobre que aquilo tudo é uma farsa, né? É muito dolorido, não é uma coisa muito fácil de lidar, não. Né? Às vezes a pessoa tem recaída, ela quer voltar, às vezes ela acha que ela vai ser amaldiçoada se ela abandonar a religião, né? Assim, é uma coisa bem complicada, né? Então, agora a respeito sobre a conduta, né? A conduta duvidosa de determinados líderes, olha, o que eu posso falar para você é não confiar em ninguém, tá? Não fale dos seus problemas para ninguém. Mesmo se o seu líder religioso chegar para você e querer saber da sua vida íntima, pessoal, dos seus problemas, fala que tá tudo bem, não precisa falar.
Porque muitas vezes esses líderes aí, eles não estão interessados em te ajudar. Eles só querem saber dos seus problemas para te julgar, para espalhar para todo mundo, né? E para ter o prazer de que você é infeliz. Infelizmente é assim, tá? Então, são pessoas normais, são pessoas comuns, não são deuses, não são seres celestiais, não são anjos. Então você não pode falar da sua vida íntima pessoal. Como é que fala? É muito íntimo, né? O que a gente às vezes quer falar para um líder religioso. Preserve isso. Sem necessidade. Se preserve. Não fale dos seus problemas para pessoas que não querem te ajudar de verdade. E desculpa, mas é o líder. Cara, ele é uma pessoa, um ser humano como você, que tem problemas, que tem pecados, que tem defeitos, que tem qualidades, que tem limitações, que tem... Né, como qualquer outra pessoa. Então você não pode ficar falando da sua vida pessoal. Não fale da sua vida pessoal. Aliás, não fale dos seus problemas para ninguém. Fale só mesmo para alguém que você confia ou alguém que seja que tenha competências para te ouvir. Competências profissionais. Lembrando que às vezes é saudável para as pessoas fazer parte de um grupo, uma igreja, mas com esses cuidados que você mencionou aí. Principalmente nos dias de hoje, né? É bem importante isso, viu? Então, espero que a gente tenha ajudado você que fez essa colocação aqui. De conduta é mesmo complicado, mas volta lá, assiste o programa que a gente fez de abuso religioso. Vamos sim fazer uma parte 2 mais para frente, mas a gente deu muita dica lá, né? Então compensa até você assistir de novo aí se está com alguma dúvida a respeito disso. Tá? E já com o spoiler aqui da Bia, a gente vai fazer a parte 2 sim, logo, tá? Uhum. E ela vai estar aqui me ajudando. No outro comentário, o canal KM4, né? Ele comentou o seguinte: meu nome é Carlos Dias, tenho uma pergunta. Quais lugares indica para aprender mais sobre abuso religioso? Sobre abuso religioso de novo. Uhum. Além do programa. Ou onde posso começar minha jornada de aprendizado sobre isso? Se me permite, Bia, eu vou começar falando a respeito disso. Uma das maneiras, né? Primeiro eu só preciso dar uma linha para você de pensamento. Se você acha que você sofreu, sofre, ou tem indícios, ou quer saber a respeito de abuso religioso, uma das melhores formas que pode acontecer é você procurar pessoas que passaram por isso já. Porque você vai buscar uma verdadeira empatia para o que você está sentindo ou procurando. Né? Eu vou até falar do meu caso aqui, Bia. Eu vivi o mormonismo, né? O mormonismo por 4 décadas. E depois de muito tempo seguindo fielmente, eu descobri muita coisa que não condiz, né? Na verdadeira história que eu fui atrás, não condiz com o que é muito pregado dentro. Estou falando no meu caso, tem gente que está lá dentro que adora, siga se você está feliz. Mas no meu caso eu senti e vi muitas coisas. Então eu falei assim, poxa, acho que eu preciso falar sobre isso. E eu tenho um podcast que você pode procurar também nas redes sociais. Na verdade está no YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou várias plataformas de podcast. Se chama Mormon Uma Ova, né? Um nome fantasia que eu dei para o podcast. Mas ali eu falo muito a respeito disso. O quanto, por exemplo, que uma seita, né? Vou chamar de seita para o que eu acho, mormonismo no caso, o que ela pode ocasionar. Que você pode, em qualquer outra denominação que você possa estar sentindo a respeito disso, você pode ali buscar informações. Às vezes você vai me ouvir falando algumas experiências, como eu falo lá, do que eu vivenciei no mormonismo, né? Às vezes envolvendo o abuso religioso, você pode falar, poxa, passei por algo semelhante ou estou passando por algo semelhante no lugar que eu estou. E às vezes você pode encontrar ali alívio, você pode encontrar refúgio por alguém com alguém, né, que passou a respeito disso, ver os comentários das pessoas, muita gente comenta. No YouTube, por exemplo, quando você ouve os episódios de podcast Mormon Uma Ova por lá. Então convido você, ali é um dos lugares. Bia, acho que tem outros lugares também que as pessoas podem procurar. O que você acha para saber a respeito mais de abuso religioso nas redes sociais, por exemplo? Tá, se você sabe falar inglês ou se você tem alguém que traduz para você, ou se você quer traduzir, você pode procurar livros de Steven Hassan. Ele é um escritor. Ele é também um profissional da área da saúde mental e ele é especialista em abuso religioso. Legal. Já é uma dica aí de leitura, né? Às vezes as pessoas precisam das informações. Nossa, que legal. Então, obrigado pelas pessoas que comentaram, né, a respeito disso até agora, né? A gente vai ler mais uns comentários ainda, mas vocês comentaram sobre abuso religioso, poxa, pode perguntar. Na verdade,
Todos os episódios que a gente tem aqui do Vamos Pensar, né, desse programa, você pode, em qualquer rede social da MDTV que você possa estar assistindo o programa, comente no Facebook, YouTube, deixe sua pergunta, nós vamos trazer para cá, vamos debater. Muitas das vezes a Bia, terapeuta, vai estar aqui comigo para a gente poder discutir o assunto, que às vezes você vai estar trazendo aqui e a gente vai debater. Olha que legal, né? A participação sua aqui. Então vamos lá. No próximo comentário aqui, Bia, Sérgio Capelão. Quero ser psicanalista. É muito caro a formação? Indica algum, né? Então ele fez essa colocação. Talvez tenha interesse de ser um psicanalista, ver a gente falar aqui, né? Isso é muito legal. Ou ver em outro lugar, eu quero ser psicanalista. Né? Antes de eu falar de uma formação aqui, o que você acha das pessoas que querem ser psicanalista, Beatriz? O que você acha? Eu acho interessante. Quanto mais profissionais da área emocional, né? Eu acho que se a pessoa ela tá sentindo, né, ela busque, vá atrás. Eu acho que é extremamente válido. Existe a escola Psicanálise Intelecto, que eu recomendo, que é muito boa. E que você pode ir lá buscar informações pelo site, né? Isso. Então isso é mesmo. Na verdade, a pessoa às vezes sente esse chamado interno, né? Pô, acho que eu preciso ajudar as pessoas. Começa assim, né? Aí você vai, procura até você chegar num curso de psicanálise, por exemplo. A Escola de Psicanálise Intelecto, eu já falei aqui também no programa Vamos Pensar, é uma escola que eu indico porque ela tem o tripé psicanalítico que a gente falou. Sim. Ela ensina desde da teoria, passando por uma supervisão. Você vai falar com terapeutas de qualquer lugar do Brasil, você entra lá em contato com eles, você vai fazer a parte teórica, primeiro passo do tripé, a supervisão, vão falar com você por vídeo, eles vão dar dicas de atendimento, como que você aborda, e a terceira parte do tripé, que é a análise, para você fazer sua própria análise, seu paciente na terapia, para você entender como que funciona. Olha que legal, uma formação completa, né? Então, indicando para quem comentou aqui, quero saber como ser um psicanalista. A Escola de Psicanálise Intelecto, pode digitar no Google, vai ser o primeiro lugar que vai aparecer ali, para você ir atrás da plataforma, tem contato de WhatsApp, pode procurar todo mundo. Nós indicamos porque a gente sabe do caráter da formação com esse tripé que é o necessário para você chegar a ser um profissional da psicanálise, né? Então é bem bacana. Tem mais um comentário aqui que eu estava lendo, Bia, que eu acho que é pertinente a gente trazer para cá. E antes eu queria só que você pudesse falar novamente os seus contatos aqui pro pessoal. Sim. Vamos relembrar. Tá, o meu Instagram é Bia_psicanalista. E o meu WhatsApp para entrar em contato é 19 998 72 4001. Obrigado. Tá, terapeuta Bia aí. Mais um comentário aqui, vamos ver se dá tempo de a gente falar sobre ele. Olha só, o canal MB falou o seguinte: procurei um psicanalista, olha só, e disse que sou tímido, né? Provavelmente ele falou pro terapeuta que ele é tímido. E que só posso fazer sessões por mensagem de texto. E ele recusou, né? O terapeuta recusou. Ele continua: por que será? Consegue me ajudar a entender? Isso aqui está bem óbvio. Acredito que eu já até falei algo sobre isso aqui no programa Vamos Pensar. Mas, Bia, eu vou deixar para você. Poxa, terapia por mensagem de texto, conta isso para mim, existe? Não, isso não existe, é impossível. Porque você não fala só por meio de palavras, né? O psicanalista ou qualquer terapeuta, ele precisa olhar para você, você fala por meio de gestos, por meio de olhares, por meio da fala, por meio também das microexpressões faciais, por meio do seu silêncio, por meio da sua respiração, enfim, ele precisa ler você, né? Muitas vezes o psicanalista às vezes vai fazer pergunta para você e você, já acontece isso com todo mundo, você fala não, mas na verdade é sim. Então ele vai olhar, um psicanalista, ele vai olhar, você pode até falar não, mas ele vai saber que a resposta é sim, só de estar vendo você, entendeu? Então dois itens muito importante. Dois itens indispensáveis: a fala e ver. Precisa ter a visão ali de um do outro. Não tem como fazer uma análise sem olhar, pelo menos nem se for por vídeo, o paciente. A gente até falou uma vez aqui da terapia online. Ela funciona, mas espera aí. Liga sua câmera, o terapeuta também vai fazer e vocês vão conversar, porque é necessário, o mínimo que seja, né, esse contato de visualizar um ao outro. Né? É bem importante isso aí. Na verdade, é uma pergunta que sempre acho que gera dúvida, porque às vezes tem muita gente tímida. E outra, a terapia online já para ajudar muitas pessoas tímidas. Eu ouvi falar sobre isso. A minha timidez de ir até um consultório, falar ali
com um terapeuta, deitar no divã e ele vai estar ali do meu lado. Pô, eu sou meio tímido. Mas pode fazer online, você fica lá no seu quarto, num lugar tranquilo, você liga a chamada ali e vocês vão conversar por vídeo. Então, rompa a barreira da vergonha, caso você tenha, e se permita fazer terapia, seja da maneira que for. A psicanálise também pode te ajudar o motivo pelo qual você é tímido, né? Já é um do motivo. Né? O que está acontecendo? Por que você é tímido? Qual é a raiz do problema ali, né? Você pode descobrir autoconhecimento. Legal. E daí resolver o mal pela raiz, né? Você só consegue, por exemplo, você tem uma doença, né? Você consegue tratar a doença se você saber o que você tem. Qual doença que é? Na área da saúde mental, não é diferente. A psicanálise ela é uma ferramenta extraordinária para saber qual é a raiz do problema. Por que você é assim? Né? Qual é o cerne? Qual foi o motivo? Às vezes é coisas de traumas lá atrás que você não lembra. Né? Tem uma nutricionista que eu gosto muito, e vou falar o nome dela aqui, mas nem assim, não estou ganhando nada com isso, não é jabá, nada disso. É porque eu gosto muito dela, ela me ajudou muito, né, que é a doutora, vocês podem procurar nas redes sociais, é uma nutricionista renomada, né, que já escreveu vários artigos científicos, inclusive tem livros, né, que é a doutora Sophie Deran, né, é uma francesa, né, franco-brasileira, e ela mora aqui no Brasil, e ela fala muito da psicanálise, porque a psicanálise ajuda nos transtornos alimentares. A pessoa descobre por que a pessoa tem transtorno alimentar. Se ela não descobre qual foi o motivo, o que desencadeou o transtorno alimentar, fica difícil a pessoa tratar. Então, por isso que ela fala tanto a importância de ter, não só buscar uma nutricionista ou um médico, né, mas buscar também alguém que vai cuidar do seu inconsciente, da sua mente, o que está acontecendo com ela ali, para você saber qual que é o motivo. Inclusive essa escritora que você disse, Sophie Deran... Não, a nutricionista. Sophie Deran, ela é escritora também. Ela é escritora, ela tem um livro que se chama O Peso das Dietas. Isso mesmo. Nossa, interessante. Então já é uma dica aí para quem quiser também saber a respeito disso. Eu acho que a gente tem uns minutinhos para poder falar mais uma aqui, né? Tem vários, mas não vamos conseguir fazer hoje. O canal 0039 assistiu o programa de mães narcisistas, mas me gerou uma dúvida. Pode ter filhos narcisistas em que a vítima são os pais? O que você acha? É possível, sim. Tá? Mas assim, os filhos muitas vezes, ou ele herdou isso de forma genética, ou os pais não são narcisistas, mas têm traços tóxicos que desencadeou o filho ser um narcisista. Então daí os pais vão sofrer. Também, permissividade pode também gerar, tipo assim, pais muito permissivos, que não sabem ensinar limites, mas ensinar limites de uma forma inteligente, né? Usando uma psicologia inteligente, né? Uma psicologia que não seja uma psicologia violenta, agressiva. Tem que ser uma psicologia moderna que dê limite, sim, que instrua, né? Que mostre, que oriente, né? Que encaminhe os filhos, sim, os pais têm direito, sim, de às vezes mostrar, né, o caminho que os filhos têm, né, mas de uma maneira inteligente, né, usando a psicologia positiva, né, ensinando o motivo pelo qual não é para fazer aquilo, não é para sair com aquele coleguinha, aquele mau alimento, por que aquele mau alimento, explicar para a criança ter consciência. Quando a pessoa tem consciência, fica mais fácil dela entender e ela ter vontade de querer obedecer, né? Agora, quando você só manda, né, porque você não quer ter trabalho ou porque você não quer tá com preguiça de orientar, né, e fala logo não de cara, né, e não deixa a pessoa entender e também usar, né, a capacidade dela de discernimento, daí fica complicado, porque a primeira oportunidade que ela tiver, ela vai fazer escondido. Então, educar requer também estudo, né? Tem bastante conteúdo na internet de uma psicologia que possa te ajudar a você não ser permissivo, mas ao mesmo tempo você orientar seu filho, sim, mostrar limites de uma forma que vai ser eficiente, né? Que não vai causar ódio,
nos filhos a ponto de ele se transformar, por exemplo, de ter algum transtorno ou alguma característica muito tóxica, que daí os pais vão sofrer, né? E o filho também sofre, tá? Querendo ou não, ele vai sofrer também com as consequências dos atos dele, né? Legal, Bia. Obrigado, na verdade, por esse toque. Você respondeu inteirinha a pergunta do telespectador. Muito obrigado. Foi muito bom, né, responder essas perguntas ou comentar sobre elas, né? Legal. Bom, né? Então, por isso que eu falo, se você quer deixar seus comentários, vá até nas redes sociais da MIDTV, em qualquer plataforma que você esteja assistindo o programa, e deixe seus comentários, perguntas, que vamos trazer para cá, sim. E, Bia, mais uma vez, obrigado por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada também. Sempre que tiver oportunidade, pode me chamar. Não, espero que possa retornar sempre. É um prazer poder ajudar, né? E se as coisas que nós estamos falando aqui faz sentido para você, que bom, porque esse é o nosso propósito, é poder te ajudar em alguma coisa, né? Te ajudar a encontrar uma direção para que você consiga ter o início de sua cura, né? Que você consiga ter mais autoconhecimento, uma melhora de qualidade de vida, se entender melhor, porque muitas vezes a gente não se entende, muitas vezes a gente não sabe se ouvir, a gente não sabe se escutar, e é importante a gente se respeitar, nós mesmos. Os outros precisam nos respeitar, mas eles só vão nos respeitar se você se respeita. Muito obrigado pelas suas finalizações, Bia. Então tá bom. E devido a todas essas coisas importantes que falamos aqui, eu te digo, vamos pensar?